Estamos aqui, vamos falar com líderes, né? É gostoso falar com líderes, ou com lideranças, principalmente com liderados, né? E me deram o tema ontem. E aqui que eu vou ministrar. Primeiro, quanto tempo eu tenho? Você tem uma hora, já não baixaram para 40 minutos aqui, né? O relógio ali não funciona. A minha assessora, vamos dizer, então, glória a Deus. Glória a Deus. Minha assessora disse que não vai faltando 10, então ela fala assim com ele. Eu estou do lado, então eu falo demais, né? Chamaria de professora. Irmãos, vamos falar sobre livros. Como é bom falar sobre livros. Abre aí comigo Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro do Velho Testamento. Fica entre Gênesis e Apocalipse, mas não vai ser sobre o Deuteronômio, nós só vamos pegar ali como base, capítulo 34, último capítulo. Eu vou tentar dividir com vocês um pouco de conhecimento sobre liderança. O pessoal da minha célula se tem até hoje. Eles muitas vezes não vêm, não posso falar muito da questão da mas eles não vieram hoje. Aí, ó, já está fazendo careta aqui. Capítulo 34, versículo 5. Vai ligar? Vai ligar. Tem um reloginho ali. Não é 15 para meia-noite, você não pode. Aí a gente recebe. Vamos ver. Ali a versão. NVI, é outra versão. Mas eu vou ler aqui, mas eu vou estar no telão para vocês. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou no vale da terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica sepultado. Tinha Moisés idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia enfraquecido, nem se lhe havia fugido. Agora, minha gente, com 120 anos morreu, ele estava em plena força física. Seu vigor estava. Os filhos de Israel o prantearam nas campinas de Moabe por 30 dias. Vocês já imaginaram você chorando 30 dias? Lamentando 30 dias? E aí, ora, Josué, filho de Nun, estava cheio de espírito de sabedoria. Diga comigo assim. Vamos, gente. Se um está sem jantar ainda, então dá. Olha só, espírito de sabedoria. Porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Será que o gente da igreja? Nunca mais se levantou. O homem realmente era um fenômeno, né? Bom, vamos parar por aqui, amém? Fecha seus olhos 10 segundos, Pai. Queremos que o Senhor pingue uma gota do teu azeite, Pai, neste vaso tão perfeito para ministrar a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Irmãos, de fato, Moisés, sem dúvida alguma, foi um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Tivemos outros, foi isso que me levou a anotar aqui. Vamos ver. O mais testemunho líder, Elias, largou tudo lá no palácio, olha, eu vou ter que ir lá reconstruir os muros, as portas de Jerusalém. O corajoso, né? Josué, que é o que eu falo sobre Josué.
Josué foi um camarada assim que, olha, me perguntaram um tempo atrás, Nelson, se você estivesse lá no céu agora, vamos fazer uma simulação de quem você gostaria de conversar assim, frente a frente, tomar um café com ele. Há vários personagens bíblicos, mas Josué com certeza seria um que você ia falar, mas vem cá, você está na rua aqui, comer um pãozinho de queijo, uma sopa paraguaia, né? Tomar um café. Quem pode soltar aqui? Ninguém, só eu? Aquela que eu faço é legal. Tudo de bom. Mas também tivemos o medroso, Gideão. Pensa no camarada medroso, era Gideão. Né? Tivemos o líder obediente, Abraão. Abraão, me dá teu filho aí, mas vamos lá, vamos subir o monte. Abraão era um camarada obediente, foi o líder obediente. Tivemos um fujão. Essa não está falando dele, não. Jacó, meu filho, Jacó, quando viu que a coisa do caminho tornar com a dele, ele fez que Deus faz com vocês fazem, né? Ele vazou. Né? E não podemos falar de uma nação chamada Israel, você não pode ser questionado, um grande líder na vida. Mas se hoje temos uma nação chamada Israel, tivemos um líder chamado Davi. Amém? Entre outros, né? Eu poderia passar aqui a noite toda citando líderes. Mas como Moisés desafiou tudo e a todos na sua época. Hoje manhã eu tive uma consultoria bíblica. Você não teve essa consultoria. Eu acho que hoje de manhã eu já quase levantei a mão lá no seu chefe. Eu quero aceitar Jesus. Porque a conversa que eu tive ali no café da manhã, toda certa, gente, vocês não têm noção. Foi algo surreal. É sobre liderança. Então chegou um ponto assim que cada líder foi chamado na sua época, guardando as devidas proporções, para um objetivo. Quando falamos de Moisés, falamos de um grande libertador. Moisés foi chamado para isso, para libertar o povo do Egito. Mas, Senhor, eu sou tão perfeito, eu sou isso, eu sou cara, eu não sei falar, eu não sei o que, enfim, ele colocou tantos empecilhos a ponto do Senhor se virar para ele. O que eu faço nesse cara? Faz o seguinte, então, Moisés, já que você está colocando o carro na frente dos bois, como vocês sabem na terra, eu vou chamar então Arão para falar com você. Olha, está melhorando. Você concorda? Já melhorou. Mas Moisés foi além disso aí, a ponto de se colocar entre o povo que ele liderava e Deus, tira a minha vida, mas olha a liderança desse povo. Não é para qualquer um. Então cada um foi chamado na sua época para um meio ou para um fim determinado, específico. Gideão lá no meio da sua, dos seus medos, vamos dizer assim, ele foi chamado para lutar com os israelitas. Jacó, aquele medo todo do seu irmão Esaú, enfim, vamos citar aqui, vamos nos estender a muitos mais líderes, né? Mas com certeza Josué foi um dos líderes que eu gostaria de colocar aqui. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai chegar no capítulo 1 do livro de Josué. E é aqui que nós vamos começar a ministrar. Por que falar de Josué? Porque nós estamos falando hoje para líderes aqui. Todos vocês são líderes, pastores da sua célula. Há um grupo de pessoas, assim como teve com Moisés. Lógico que com Moisés tem umas 3 milhões de pessoas, talvez a sua sala tenha 20, 30 pessoas. No nosso caso, na Sagrada Família, são 14.
talvez as perninhas, então eu vejo que dá trabalho. Agora imagine, irmãos, liderar uma igreja como Josué, com 13 milhões de pessoas. Estou falando aqui 13 milhões, talvez seja mais, talvez seja menos. Olha só o que diz aqui em Josué capítulo 1, coloca aí para nós, por favor. Depois da morte de Moisés, depois que eles se prantearam, 30 dias, choraram, meu irmão, o que eu faço? Eu quero morrer, eu quero nada. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué: Josué, ficar chorando o leite derramado, agora a responsabilidade de conduzir esse processo. E eu fico imaginando, irmãos, Josué talvez fosse um Nelson na vida. Mas, Senhor, eu sou fraquinho. Você já se sentiu assim, fraco uma vez? Eu me sinto assim toda vez que tem culto de casa. Senhor, eu não vou dar conta. Já disseram isso? Eu já. Senhor, eu sou. Enfim, a gente se coloca, às vezes, abaixo. Josué se colocou. A ponto do Senhor falar para ele 3 vezes: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Eu fico imaginando, irmão, Josué talvez assim parou assim, um instante, olhando para aquele povo. Como é que eu vou fazer? Por onde eu vou começar aqui? A quem eu vou pedir ajuda? A quem eu vou pedir conselhos? Porque nós, líderes, precisamos ser aconselhados. Nós somos aconselhadores. Eu tinha um grande amigo aqui na cidade. Agora já tem 6 ou 8 anos. E ele era um líder, era um pastor de uma igreja, e ele estava todos os dias, de segunda a domingo, janeiro, dezembro, ele passava, que morava 60 metros da minha casa, então ele passava lá, tomava um cafezinho de manhã. Depois ele ia fazer as coisas dele e depois ele ia para a escola trabalhar. Mas era todo dia. Como eu senti falta desse amigo. Até hoje eu falo com ele, de vez em quando eu ainda falo melhor. Você está bem? Como é que está a sua saúde? Às vezes eu não falava nada, chegava lá, pegava, põe na frente, tomava um cafezinho, dava um tapinha assim. Mas tem dias, havia dias que ele chegava lá, eu tinha que ligar na escola, pede para o professor dar uma segurada esse ponto aí na minha turma aí, porque eu vou demorar um pouquinho. Josué não tinha mais isso. Josué agora se sentia sozinho. E agora o que eu vou fazer? Não tenho mais Moisés a quem pedir opiniões, pedir conselhos. E o Senhor fala para Josué, olha o versículo, continua aqui o versículo 2: Moisés, meu servo, levanta-te agora. Ou seja, toma uma atitude. Senhor, líder é simples. Você vai estar sozinho às vezes inteiro da sua célula. Você vai ter que tomar atitude. Às vezes vai ligar para o pastor vai estar ocupado. Os seus afazeres. Afinal, ele ali, o pastor é o profissional liberal. Tem os seus afazeres. Às vezes você vai querer pedir socorro para a sua esposa, mas ela vai estar no trabalho. E Josué fala aí, o Senhor fala para Josué, Josué, levanta-te agora. Ou seja, toma um estudo.
quando nós estamos numa célula, nós temos que carregar as pessoas nas nossas costas. Tem o Jordão ali para passar, e aí? Graças a Deus que só acontece na célula de começar, na hora do sagrado das outras, quem acontece isso, amém? Não acontece as coisas na célula. Pastor Lucas, olha, você vê assim, as nuvens, os anjos assim na célula dele. O Elson não está trabalhando só comigo, né? Falando com ela, fazer um café lá para lá, né? Dá tempo de 6 meses, 7. Dizemos que é na casa, essa promessa vai ser. Mas olha, vamos lá. Passa esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu trouxe de Israel. Sabe que você que está numa célula, líder ou liderado, haverá um Jordão para você usar. E às vezes você vai ter que segurar a mão do seu líder. Outras vezes você vai ter que carregar o seu líder. Não é fácil você. Daqui a pouco eu vou entrar no sul negócio. Todo lugar que você pisar na planta do nosso pé, vou tentar o que eu quiser. Há uma promessa na sua vida. Perdoe meu trocadilho, queridos. O mesmo Deus que fez essa promessa a Josué, é o seu Deus que você serve. Essa mesma promessa, irmãos, usou a eternidade, nos alcançou. O Senhor está falando para nós, olha, assim como eu fui com Moisés, Nelson, Tiago, Leandro, Lucas e outros líderes aí, eu sou com você. Mas Senhor, eu não vou dar conta, mas quem disse que você vai ficar sozinho? Não te deixarei nem te desampararei, vou estar ali do seu lado. Versículo 5: ninguém poderá te resistir. Olha que promessa, irmãos. Que coisa maravilhosa nós temos. Eu já tive dias lá na minha sala com 3 pessoas, eu, o seu irmão e a pastora Sandra. Aponta a pastora Sandra e olha assim, não, para de ser. Faz 10 anos que nós estamos aqui. 10 anos que nós estamos lutando aqui nessa semana. É verdade que de vez em quando dá vontade de pegar os irmãos assim e não posso falar, né? Vocês não estão vendo os olhares que estão indo. Mas, se num grupo pequeno, assim, agora imagina um grupo que era liderado por Josué, irmãos. Moisés passou por esses perrengues, vamos dizer assim, a ponto do sogro dele falar: olha, você está fazendo errado. E calma, deixa eu te dar uma lição. O Jefferson chegou para ele e falou: olha, institui aqui líderes de 1.000, de 500, de 100, de 50, de 10, de 20, para te ajudar. Você não vai ficar o dia todo considerando esse povo e vai deixar de ter comunhão com o papai. Então, na vida de Moisés e na vida de Josué, elas se entrelaçam, porque é a continuação de uma coisa. Josué teve medo, mas isso aqui não tem, irmãos. Quem não teve medo? Mas imagina uma nação inteira, a responsabilidade de Josué liderar aquela nação. Confesso aqui para vocês, eu não fico essa responsabilidade não. É muita responsabilidade. Gente, mexer com gente, trabalhar com gente, você vê que é isso. Eu sou professor, eu trabalho com gente ainda todos os dias. Todos os dias eu tenho que dar conselho. Não é assim, não, quem sabe dizer assim, não, olha,
E Josué, será que Josué teve vontade de desistir algumas vezes? Porque eu confesso para vocês, eu já tive vontade. Será que Josué parou assim? Respirou fundo, eu tenho seguido. Preciso seguir. Olha o versículo 6, o primeiro conselho. Esforço. A gente precisa se esforçar. Não é fácil liderar com você, ser líder. Porque cada pessoa, quando vem com sua célula, tem uma personalidade diferente. Olha os nossos líderes brasileiros. São simples. E cada um tem uma função diferente. Cada um tem um tamanho, um formato diferente. Mas todos fazem parte do mesmo corpo. Todos têm uma função, uma finalidade naquele corpo. E só se tem um ano, porque tu farás se governar a terra. Olha, eu estou aqui com você, eu vou caminhar com você, vou caminhar acima da minha com você. Eu tenho um irmão lá na minha célula. Um dia eu falei para ele da Bíblia. Eu não me cargo, não. A Bíblia foi tirada do livro de São Cipriano. Eu olhei para ele e falei, olha isso, mais. 10, 9, 8, 7. Olha o absurdo. Mas faz 10 anos que você está no culto. Às vezes está no meio do discurso. Tem outros, eu não vou nem tocar em outros, porque as sessões só acontecem na minha série. Então vocês não têm esse problema. Versículo 7. Não somente esforça, mas ser corajoso, gente. Para liderar uma célula, você tem que ter coragem. Porque senão, agora Deus, não dorme não. Deixa só na considerada de Bíblia e só na Bíblia. Você tem que ter coragem, porque não é fácil. Tem hora que você olha assim para os irmãos, você não vai na sala tal dia, irmão, sabe o que é? Pois é, então, posso falar, o lugar da minha esposa, desses irmãos, não tem nada em casa. Vou cuidar das crianças. Mas, irmãos, só por Deus. Por que você não veio no culto da ceia? Eu fui, mas a ceia é o único dia do mês, da semana, que nós renovamos o nosso compromisso diante da onde? Do altar. Alguns me chamam de religioso, porque se eu vier no culto do domingo, para mim a semana não é domingo, não é segunda, entendeu? Eu tenho que ir no domingo. Aliás, você é religioso, então não, eu sou religioso, mas eu tenho que ir no domingo. Aí eu olho, cadê você? Eu fui no culto, irmão. Pois é, eu estava cansado para mim. Mas quem está cansado? Comigo. É o dia da gente vir, já deu mim. Aí eu não estou falando nada, já vai acabar meu tempo. Já, faz uma coisa. Quem está cansado? Ai, eu não dá. Irmão, você vai ter a eternidade toda para dormir. Ai, Apocalipse, 1000 anos. Então, irmãos, Josué, eu fiquei imaginando assim, as dúvidas que passaram na cabeça dele, para ele assumir essa responsabilidade. É bem verdade
Deus foi tão fiel com a sua liderança, a ponto de retroceder o tempo para que ele pudesse ser vencedor das suas conquistas, dos seus batalhas. Será que nós estamos sendo testemunhas na nossa célula? Como líderes? Será que muitas vezes nós não nos sentimos como Josué desanimados? O Senhor fala aqui para nós: esforça-te, tem bom ânimo. Então, o que eu aprendo aqui? Josué, em um momento, desanimou. Nelson, você já desanimou? Esses 45 anos de ministério, irmãos, eu já imaginava. Já desanimei muitas vezes. Já teve dias que eu olhava para a célula, para ele, minha filha, só. Senhor, me ajuda, me fortalece, me anima, segura nas minhas mãos. Eu lembro que nós cantávamos nos anos 80. Diz assim: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Vocês são assim, você é uma água, cachorro no vizinho. Nos anos 80. Mas esse é assim, né? Então, irmãos, quantas vezes Deus sempre fala 3 vezes com Josué: Josué, não desanima não. Se você desanimar, o que vai ser desse povo? Esforça-te, tem bom ânimo. Vamos lá, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu vou te deixar, Deus desamparar, segura aqui na minha mão, não solta não, Josué. Pega firme aí, senão. E eu fico imaginando Josué: Senhor, segura aí, Senhor, não, segura. Por que, irmãos? Porque tem vezes, irmãos, que dá vontade de desistir. Agora, pelo outro lado, vamos virar uma página. Estou terminando aqui. Por aí. Você já imaginou se o Senhor desistisse de nós? Já pensaram nisso? Não, hoje eu não vou orar pela minha célula, porque eu vou dormir 10 minutos a mais. Mas vocês vão falar assim: não, hoje eu não vou abençoar ali. Tem que resolver problema lá na Rússia, lá na Ucrânia, lá na China, entendeu? Mas a palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todas as manhãs está ali, o fôlego da vida, a graça, a bondade, a misericórdia, porque ela nos acompanhará onde você vai. O Senhor está com você, onde você vai, o Senhor está te cuidando, porque Ele diz assim: ó, aos seus anjos dará ordem para o respeito, para te matar em todo o seu caminho. E quantas vezes nós somos enganados? Eu vejo que várias vezes as pessoas estão aqui, estão confessando: mas hoje é a terça-feira, o Lucas, né? Ele vai colocar falta para nós. Segura as coisas. Irmãos, é só por isso. E quando a gente ora, já está falando que já não fala assim? E quantas vezes, eu lembro que tinha trazido aqui no culto, não, próximo do culto, mas não vou vir. Eu disse isso. Aí está lá, não vou vir, explico, mas não me vejo, tá? Quando nós estamos saindo de pastor, ó, Nelson, céu, tá vendo? Está vendo?
tira os pés pelos pés, ou pegar, trabalha. A gente sabe. A gente cansa, trabalhar, cheio de gente, ouvir as demandas. Eu disse, olha, se é uma parabéns. Aquelas mulheres vão para todos os dias. O grupo de mulheres da mulher. E todos os dias eu fico ouvindo as conversas e pensando, meu Deus, se eu fosse comigo, eu acho que eu não ia. Mas eu não sou chamado, você é livre. Deus te chamou para uma célula, porque Ele tem um propósito na sua vida. Embora você se sinta, às vezes, cansado, triste, abatido, eu quero dormir, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem uma responsabilidade. Terça-feira é a sua vez, é a sua noite. É a noite que você chegar aqui e desabafar. Chamar o seu líder ou o seu liderado e falar: olha, é assim. Ah, mas eu estou com dor aqui. Eu sei que você está com dor aí, eu estou com dor aqui. Mas é a sua noite. Desanimar não é uma opção. E Deus depositou tanto na sua vida para você ser um líder. Deus teve que usar pessoas para gastar tempo com você, para você estar aqui hoje. Senão deixava você lá onde você estava, sossegado, no mundão, bagunçando, não vai morrer, vai para o inferno com tudo, me perder a solução, mas é verdade. Mas Deus colocou alguém lá para você, para te ajudar, para te ouvir, para te orientar, para orar por você. Né? Às vezes você quer fazer alguma coisa, meu líder, minha líder, olha, vai porque eu vou estar te dando cobertura aqui. Eu vou estar cobrindo você em oração. Como é bom, né, irmãos? Quando alguém fala, estou orando por você. Seja um pastor lá de Santa Catarina, um líder. Nós somos lá visitar ele no final do ano. Nós oramos todos os dias, de segunda a domingo, e oro por você. Deus não sabe, mas eu chorei por ele. Eu chorei por ele. Ora pela sua vida, mas ele ora. E ele é um homem de oração. Eu creio nisso. Eu creio no Espírito de Deus. E é assim que nós devemos servir. E é assim que nós devemos proceder. Eu estou com um problema? O problema nenhum. O meu líder, minha unha lá no pé, acabou, não é fácil. Estou com dor de cabeça, estou com dúvida, estou com isso, estou com aquilo. Mas temos que saber onde encontrar uma direção. Senhor, Senhor, eu sozinho não estou confiando. Mas quem disse que você está sozinho? Não te deixarei, não te desampararei. Então você não está sozinho na sua célula, entendeu? Senhor, eu estou me sentindo fraco, abandonado. Mas quem disse que você está fraco, abandonado? Eu te fortaleço. Eu sou o teu escudo. Eu coloco anjos para te guardar durante todo o dia. Quem disse que você está sozinho? Como eu queria ter uma hora e meia, 2 horas. Você não foi chamado para ser líder, para ser liderado, por causa do olhinho dos olhos azuis do irmão Renan. Você foi chamado porque Deus tem um propósito na sua vida. Você foi chamado porque a sua célula vai se multiplicar. E quando ela se multiplicar, você é um líder preparado para trabalhar naquela vida. Ah, mas eu vou estar sozinho. Não, tem um monte de gente aqui, 60, 80 pessoas aqui para te ajudar. Não tenha medo de pedir ajuda, socorro. Está lá, Romanos 13, 11, se não me engano. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Irmão, estou com um problema no meu casamento, estou com um problema na minha vida, no meu trabalho, enfim, me ajuda em oração, caminha comigo assim, família. Procura saber.
Josué achou que Moisés morreu. Eu estou sozinho, não está sozinho, não, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Essa palavra está sendo para nós essa noite. Assim como eu fui com Moisés, é conosco. Amém? Eu quero orar com você, coloque-se de pé. O irmão vai colocar um livro comigo. Enquanto ele coloca o livro, eu quero que você abra o seu coração com toda a sua alma. Olha o Senhor Deus. Porque naqueles instantes depois do falecimento de Moisés, era Josué e Deus. Hoje é você e Deus. Você é o Josué da sua história. Você é o dependente agora, Senhor. Talvez eu esteja como Josué, mas você não está sozinho. Para com essa besteira, com esse pensamento, Josué. Você está sozinho. Você foi chamado para um propósito. Primeiro propósito é cruzar o Jordão. Vamos jogando aí fora, te aguardando todos os dias na sua vida. Josué conquistou, se não me fala a memória, 285 cidades, a bairros, a estados, a países aí aguardando. Você tomava uma posição diante do Senhor. De toda vez que a tua fé for provada, o Senhor vai te dar motivo para você avançar cada vez mais. Então abra a boca e comece a falar: Senhor, me capacita. Senhor, me dá direção, me dá sabedoria, me dá entendimento, me ensina a ouvir, me ensina a falar. Acima de tudo, me ensina a dar frutos do trabalho. Comece a falar com o Senhor. Você ora em Deus, ora em Deus. Você quer chorar, chora. Você quer gritar, grita. Quer pular, pule. Mas fale com o Senhor nessa noite. Vamos jogando aí fora, precisa usar discurso. Aqui está o seu povo, seus filhos. O Senhor nos chamou nessa noite com um propósito, com um objetivo, cruzar o Jordão. O Senhor nos chamou nessa noite para liberar um povo, uma nação, rumo à tua glória. Ó Espírito Santo, nessa noite, eles estão falando contigo. Alguns estão rasgando o seu coração nessa noite, reconhecendo talvez a sua incapacidade, mas é o seu Espírito Santo que capacita.
Quem sabe a gente fala mais sobre Deus. Quero ouvir a palavra do Tiago, quero agradecer a todos. Vamos receber o Tiago.